eu dei uma olhadinha no Fonte Viva para escolher o tema, né? E aí eu escolhi discípulos, né? Para falar justamente, né, um tema próximo do que ela vai falar. E ao chegar aqui para pegar o Fonte Viva, ele estava com um marcador, né, numa página. E quando eu abri a página, estava no discípulos, né? Interessante, né? Oi? Então vamos lá. Discípulos. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus, Lucas, capítulo 14, versículo 27. Os círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus, com inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o Mestre estivesse circunscrita a problema de palavras. Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam no caminho, dando a cada um o que lhe pertence e servir a comunidade de cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Se buscamos a sublimação com Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor por se confiarem à revolta através do endurecimento e da fuga. Outros aparecem seguindo o Mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-a à porta de vizinhos e companheiros. Dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Então, irmãos, depois desse preparo, vamos manter as nossas vibrações, nossos pensamentos elevados, deixando um pouquinho de lado, né, as questões do dia a dia. Vamos estar com os corações, com os sentimentos, pensamentos, nesse momento aqui, nesse ambiente, nesse salão, que foi preparado por essa espiritualidade, para que esse trabalho pudesse proceder da melhor forma possível. Então vamos agradecer ao Mestre Jesus, agradecer a toda essa equipe espiritual de trabalhadores por mais um dia dessa reunião, desse trabalho, de estarmos aqui sendo acolhidos, sendo tratados, onde faremos reflexões, onde aprenderemos lições. Só agradecer. Que a Jane possa ser amparada e intuída por essa espiritualidade, ela conseguindo colocar para nós o que ela estudou, o que ela preparou. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Estão me ouvindo? Perdão, peraí. Vai lá. Boa tarde. Agora sim, boa tarde a todos. Sempre uma alegria estarmos na Casa de Bezerra de Menezes e eu sempre encho meu coração de gratidão por estar numa casa onde eu sou recebida com tanta generosidade. É sempre muito bom estar com vocês aqui. E estávamos conversando, né, com a Cristina quando estávamos trabalhando sobre o tema.
E pensamos, claro, trazer alguma coisa que nos levasse para bem pertinho de Jesus, porque podemos dizer que Jesus está sempre perto de nós. Nós é que nos afastamos dele. Muitas vezes, levados pela rotina da vida, fomos atribulados, não é? Como ele mesmo nos disse, e vamos nos afastando. Mas parece que dezembro faz um movimento diferente no nosso coração e mais corações se unem voltados para Jesus. E é claro que isso cria uma ambiência, uma psicosfera diferente no planeta. Nós sabemos que Jesus não nasceu em dezembro. Dezembro é o mês de muito frio na região onde Jesus nasceu. Ele não poderia ter ficado naquela estrebaria nem na manjedoura naquela época do ano. Mas está convencionado que seja assim. E como nós sabemos que todos funcionamos por ressonância vibratória, então quando um número maior de pessoas está vibrando em favor da mensagem do Mestre, é claro que isso fica muito maior em todos nós. E é muito bom que seja assim. Ainda que eu brinque que ainda bem que dezembro acontece uma vez só no ano, porque a gente fica tão cheio de coisas para cuidar, que se tivesse mais de um dezembro do ano, eu não sei como seria. Por outro lado, são coisas todas que a gente vai criando, né? Compromissos que vamos criando e que nem sempre trazem o que é de melhor. De qualquer forma, existe uma atmosfera diferente em dezembro. E precisamos falar de Jesus. Eu, particularmente, gosto muito desse livro. A minha edição é bem antiga e meu livrinho está tudo com as páginas caindo. Ele tem mais de 40 anos, esse meu livro. Todos já conhecem o livro Boa Nova? Todos já tiveram oportunidade de abrir uma página desse livro Boa Nova? Quem ainda não fez, eu faço esse convite, que para não abrir esse livro é um convite porque é imperdível. Porque o livro Boa Nova, assim também como alguns livros de Amélia Rodrigues, psicografados por Divaldo Franco, esse aqui é de Humberto de Campos, né, pelo espírito Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. Esse livro traz um pouquinho dos bastidores do Evangelho. Ele narra em seus capítulos conversas de Jesus, acontecimentos íntimos. E é muito bom nessa linguagem poética de Humberto de Campos. Às vezes, quando a gente quer reproduzir o que ele escreveu no livro, a gente não consegue com a mesma beleza, porque o texto é muito belo de Humberto de Campos. Então, nós combinamos para falar do capítulo 5. O capítulo 5 tem como título Os Discípulos. E esse livro, falando da mensagem de Jesus, da Boa Nova, ele fala da redenção humana, porque é isso que o Evangelho significa. E esse capítulo, ele vai falar dos 12 primeiros servos, dos servos maiores de Jesus, que ao longo dos séculos foram se multiplicando até chegar nos nossos tempos. Servos que podemos nos considerar menores também de Jesus, mas todos procurando compreender a mensagem. E então a nossa proposta é falar desse capítulo 5, um pouquinho dessa constituição do apostolado de Jesus, conforme foi descrito. Ele começa falando dos apóstolos e termina numa conversa muito específica com Judas Iscariotes. Então a palavra de Jesus, né, ele traz toda uma mensagem de renovação, de regeneração da humanidade. E é claro que
nessa grandeza de Jesus, ele iria escolher 12 pessoas iguais a nós. Ele não poderia escolher como discípulos seres angélicos com os quais nós não teríamos qualquer identificação. Não foi isso que Jesus fez. Ele foi procurar um a um aqueles que tinham questões muito parecidas com nós, com as nossas. Aqueles que tinham equívocos, que tinham problemas, mas que também tinham virtudes e tinham potências que poderiam ser desenvolvidas a partir de conhecermos, assim como eles, o caminho, a verdade e a vida. Então nós vamos ver que todos eles tinham dificuldades inerentes a todos aqueles que estão vivendo no planeta. Eles não eram diferentes de nós, mas eles puderam caminhar com Jesus. O que isso quer dizer? Que nós também podemos fazer, que também está ao nosso alcance, porque nós somos servos desse tempo. Aqueles 12 primeiros conviveram com Jesus e receberam as orientações de Jesus de forma presencial. Mas, ao longo do tempo, outros tantos chegaram, como Paulo, por exemplo. Não teve um contato físico direto com Jesus, mas se tornou um discípulo daqueles que a gente conhece, de uma transformação enorme na mesma existência. Isso que é importante que a gente sempre lembre. Porque nós corremos o risco de cair na armadilha e dizermos assim: isso não é para mim. Isso é para Chico, para Divaldo, ou para quem quer que seja, que a gente olha e considera muito à frente de nós. Nós não sabemos o que nós temos desenvolvido em nós. Nós ainda não sabemos das nossas conquistas e nós ainda não sabemos o que precisa chegar de uma forma tão poderosa que permita essa transformação. Esse capítulo mostra para nós assim: é possível fazer a transformação. No outro capítulo, no capítulo 8, me faz lembrar agora que é o capítulo que tem como título Bom Ânimo, Jesus está conversando com Bartolomeu. Bartolomeu era um discípulo muito triste, muito acabrunhado, muito pressionado pelas questões familiares, pelas dificuldades familiares, e ele começa a conversar com Jesus sobre todas aquelas questões com peso, muito peso na alma, e Jesus vai esclarecendo. E tem um momento do texto, nesse mesmo livro, no capítulo 8, que Bartolomeu pergunta assim: Jesus, quer dizer que conhecer a sua mensagem significa que a gente precisa ter uma fortaleza permanente? Isso é uma exigência? E Jesus responde: a verdade não exige, a verdade transforma. É uma frase para a gente não esquecer. Porque quando a gente está sentindo o peso do que quer que seja e a gente começa a compreender dentro do nosso coração, da nossa alma, a mensagem de Jesus, estamos começando a aceitar o convite. Aceitar que sejamos os escolhidos. Porque estamos caminhando pela transformação. Então o mestre estava lá, era um tempo em que ele conversava com todo mundo ali na região. Tinha pobres, tinha rico, sacerdotes, todos, gente de toda a natureza. Mas ele foi buscar pessoas muito diferentes entre si para fazer a composição desse apostolado. E ele conseguiu esses 12 discípulos. Discípulo, em grego e em hebraico, quer dizer aquele que foi enviado para alguma função, com algum trabalho orientado
e sendo muito direcionado, nesse caso, esses discípulos direcionados por Jesus. Então ele começa a conversar, ele escolhe e conversa com esses discípulos. E ele tinha o hábito eram 12, de distribuir os discípulos por duplas. Então ele organizava as duplas e enviava para cumprir a sua missão ali naquele momento. Então é muito interessante a forma como Jesus faz isso. Então imaginem que Jesus reúne 12 pessoas completamente diferentes, como nós nos reunimos aqui em grupo, até na casa espírita, cada um de um jeito, cada um com as suas qualidades, cada um com seus equívocos, com seus vícios. Então é claro que tinha muita fraternidade e tinha muitos encontros amorosos, mas também tinha muita treta. Imagina que não tinha. Sabe como quando acontece com a gente, nas nossas reuniões, que a gente tem uma reunião de diretoria no Bezerra? Não, no Bezerra não acontece mais. Isso já está superado aqui, eu tenho certeza. Mas em outros locais a gente se reúne, e a gente coloca assim, vai colocar pontos de vistas diferentes, cada um pensa de um jeito, eu acho que deve seguir esse caminho, o outro acha que deve seguir o outro. Às vezes a gente desenrola bem, às vezes a gente não desenrola tão bem. Eles eram gente como a gente. E até nisso, Jesus mostra toda a sua sabedoria na hora de eleger pessoas iguais a nós, com essas características distintas que os diferenciavam. Vamos conhecer só um pouquinho deles? Então vamos ver, tenho que pegar uma cola porque são tantos e tenho que pegar uma cola. Então olha só, gente, Pedro, André e Filipe eram filhos de Betsaida, ou Betsaída, era perto de Cafarnaum, era uma aldeia perto de Cafarnaum, de onde vinham igualmente Tiago e João. Mas vamos começar a ver quem eram eles um a um. Simão Pedro, esse que está em primeiro lugar, ele era um ancião, ele era o dos mais idosos. O Zelote Simão, o Zelote também era bem idoso. Esse Simão Zelote está no outro capítulo do livro Boa Nova, que tem como título Velhos e Moços. É muito interessante o livro porque em cada um deles existe uma conversa, um diálogo de esclarecimento de Jesus para com o discípulo. Então Simão, ele era um ancião, era um senhor casado, ele tinha filhos, esposa dedicada à família. Lembram? A sogra morava com ele e a sogra de Simão Pedro foi curada por Jesus. Lembram dessa passagem? Esse é o Simão Pedro. Ele era observador da lei antiga, a lei da Torá. Mas aí, quando ele conhece Jesus, ele também ele transfere essa fidelidade, assim como Saulo fez quando se tornou Paulo. Ele era rígido, intolerante, esquentado, nervosinho. Ele não admitia contato com as pessoas de má vida. Ou seja, foi difícil o encontro dele com Maria Madalena. Mas ele era dedicado, simples e muito fiel. Percebem a dualidade, assim como existe em todos nós? Então esse era Simão Pedro, rígido, mas muito fiel àquilo que ele acreditava. Estável, porque Pedro é uma pedra, lembram disso? Uma rocha, uma estabilidade, uma segurança. Esse era Simão Pedro. André era irmão dele, era pescador também, assim como Simão Pedro, e foi ali, como na pesca, arrebanhado por Jesus. Filipe também era pescador.
Tinha 2 filhas, quer dizer, esses 3 irmãos eram pescadores. Tinha 2 filhas, mais tarde ele se dirige para Jerusalém e vai para a casa do caminho, leva suas 2 filhas. As filhas de Filipe tinham dons proféticos e participa da divulgação do Evangelho. Vale esclarecer que para poder ter algumas informações sobre os discípulos tem que ter um trabalho de pesquisa grande. E esses dados que eu estou trazendo para vocês, eu fui buscar em Haroldo Dutra Dias, porque ele foi um pesquisador, ele é um pesquisador muito atento, muito dedicado, de muita confiança, né, sobre o Novo Testamento. Então, quando você vai buscar informações sobre os discípulos, a gente vai encontrar em Mateus no capítulo 10, em Marcos no capítulo 3, em Lucas no 6, em Atos dos Apóstolos no capítulo 1. Então tem que ir pensando para poder entender quem são esses discípulos. Tiago, então vamos lá primeiro. Pedro, André e Felipe eram filhos de Betsaida, uma aldeia perto de Cafarnaum, de onde vinham igualmente Tiago e João, descendentes de Zebedeu. Esse Tiago, porque tinha 2 Tiagos, né? O Tiago maior e o Tiago menor. Esse Tiago é o Tiago maior, muito jovem, chamado de Boanerges, filho do trovão. Imagina como ele era e como ele se comportava. Assim como João, que também era muito... E a gente falando de trovão, o chuva chegou. Como João era muito jovem também, né? Era filho de Zebedeu e a mãe era Salomé, aquela que chegou perto de Jesus, coloca meus filhos, uma à sua direita, outra à sua esquerda. Ela estava falando desses meninos, Tiago e de João, né? Essa que intercede junto a Jesus. Temperamento apaixonado, o Tiago, né? Profundamente generoso, alma carinhosa, simples, muito ardente e muito sincera. João Evangelista conheceu de perto os ensinos e a filosofia dos essênios. Lembra de João Evangelista, né? Ele foi responsável também por um dos evangelhos, pela escrita de um dos evangelhos. Só para a gente ir identificando. Imagina, queridos, 12 discípulos, um idoso, outro com 16 anos, mais ou menos, porque era muito jovem mesmo João. Tiago também eram meninos. Tanto que João é aquele que fica lá no final, depois que Jesus é crucificado, é ele que fica com Maria. Aqui, lá na cruz, quando Jesus fala, eis teu filho, eis sua mãe, estamos juntando Maria com João. Naquele momento, Jesus fez isso, não é? Então eles eram filhos. Vamos agora para Levi, Tadeu e Tiago, outro Tiago, aí esse é o Tiago menor, filhos de Alfeu e sua esposa Cleófas. Então Cleófas era parenta de Maria. Eles eram nazarenos e amavam Jesus desde a infância, sendo muitas vezes chamados os irmãos do Senhor à vista das profundas afinidades. Lembrando que Levi é aquele que se tornou Mateus. Como hoje a gente conhece, quando fala do apóstolo Mateus, é Levi, que era o coletor de impostos. Lembram disso? Então vamos em frente. Então eles eram aparentados, porque Cleófas era parente de Maria. Então Levi, Tadeu e Tiago eram mesmo assim parentes de Jesus, né? Levi, a gente já sabe, era coletor de impostos. Imagina que Jesus pega os mais humildes, os mais simples, pescadores, e pega também um coletor de impostos. Olha como a heterogeneidade do grupo, como Jesus foi montando isso, como Jesus foi organizando de maneira que a gente nós pudéssemos pegar esse exemplo e dizer assim, a gente pode aprender com o diferente.
Não importa se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, se é velho, se é jovem. O que importa é como a gente apreende, como a gente absorve a mensagem de Jesus. E Jesus arrebanhou esses diferentes para junto dele poderem levar a boa nova. Judas, que hoje é conhecido, né? Esse é o São Judas Tadeu. Esse Judas é o Judas Tadeu, também bem jovem, era o que mais se impressionava com a cura dos endemoniados. O Tiago menor já era mais velho, o Tiago maior era bem jovem, mas o Tiago menor era mais velho, regulava mais ou menos a idade de Simão Pedro, lembra que era ancião, e do Zelote, que também é. Aferradíssimo às tradições do judaísmo. Se a Paulo de Tarso sob a missão de evangelizar os gentios, Tiago menor com a missão de evangelizar os irmãos do judaísmo. Ele tinha muita influência em Jerusalém. Tomé descendia de antigo pescador de Dalmanuta e Bartolomeu nascera de uma família laboriosa de Caná da Galileia. Bartolomeu, aquele que eu falei para vocês que está no capítulo que se chama Bom Ânimo. Então, Tomé também era de Dalmanuta, pescador também, o pai dele também era pescador, e ele era muito racional, né? Claro, quem é o Tomé? É aquele que precisava ver para crer. Olha que legal. Se tinha aquele que poderia, que acreditava de cara, que estava com o coração aberto para receber a mensagem, tinha o Tomé que precisava ver para crer. Vejam como as diferenças vão se conjugando de forma que o conjunto possa trazer o benefício para todos. Exatamente como nós somos. Entre nós, existem aqueles que vão com mais confiança, outros são assim, mais desconfiados. O que é certo? O que é errado? No final das contas, a gente aprende que está tudo certo, porque cada um é como é, de acordo com as suas experiências, de acordo com aquilo que já viveu, de acordo com aquilo que já adquiriu em termos de conhecimento intelectual, moral, psíquico e espiritual. Então, Bartolomeu, a gente já falou, e vamos em frente, então, mais tarde denominado Zelote, não. Simão, mais tarde denominado Zelote, também, né, era muito idoso, deixara sua terra de Canaã para dedicar-se à pescaria. E somente um deles, Judas, destoava um pouco desse concerto, pois nascera em Iscariotes, ele era de uma região mais distante, e se consagrara ao pequeno comércio em Cafarnaum, onde vendia peixes e quinquilharias. Jesus trouxe Judas, um comerciante. Então Judas logo se tornou aquele que cuidava das finanças. Não foi o coletor de impostos que fez isso, foi Judas. Ele que se preocupou com aquelas arrecadações, porque eles não tinham dinheiro para nada. Então tinham algumas pequenas doações que iam acontecendo e Judas ia cuidando disso, não é? Ele então era vendedor de peixes. Isso é um retrato, assim, básico dos discípulos, de quem eram esses 12, do que eles faziam, das suas idades, das suas características, e fácil é entender que Jesus de vez em quando precisava interceder nessas relações, porque ora funcionava e ora não funcionava, ora um queria uma coisa, ora outro queria coisa diferente, e Jesus aproveitava todos os momentos para esclarecimento dos discípulos. É isso que esse livro traz, o Boa Nova, em todas as suas páginas. Cada capítulo, um esclarecimento diferente.
Então eu vi a galera ali, discutindo quando eu precisava discutir pontos de vista diferentes, com o carinho e a sabedoria, carinho e energia, tá? Porque Jesus era bastante enérgico quando eu precisava. Ele dizia assim, vamos lá, vamos prestar atenção que você está meio desatento aqui na parada, vamos entender como é que isso funciona. Então Jesus reuniu essa galera, que agora a gente conhece um pouco mais de cada um deles e como eles funcionavam. E vocês vejam, ninguém conhecia a mensagem, todo mundo estava ligado ao judaísmo, ao Torá, a Torá. Claro que tinha um campo preparado, porque eles conheciam a lei, mas eles precisavam ser transformados pela mensagem de Jesus, porque a mensagem de Jesus era diferente. Qual era a maior proposta de Jesus? A maior proposta de Jesus era a transformação pelo amor, inclusive aos inimigos. Então, a proposta maior de Jesus era altamente transformadora. E ele encontrou nessas 12 criaturas possibilidades de transformação, ou seja, de sair de um ponto para chegar no outro, na mesma existência. É importante, eu vou bater nessa tecla, na mesma existência, porque isso quer dizer que está ao nosso alcance fazer esse caminho de transformação, sem precisar de uma forma ainda às vezes um tanto acomodada, que às vezes a gente tem no espiritismo, fizeram ok, não resolvo agora, eu passo para a próxima existência, porque eu tenho sempre a oportunidade de resolver na próxima. Isso é verdade. Sempre poderemos recomeçar. Mas por que eu tenho que recomeçar na próxima se eu posso fazer agora? Por que eu tenho que ressignificar na próxima se eu posso ressignificar agora? Os espíritos respondem para Allan Kardec: o que é preciso, não é, para domar as más inclinações? Ele diz, os espíritos respondem: bem pouca coisa. Bem poucos de vocês estão dispostos. Basta usar a vontade. Que é considerada, até quando, segundo Leon Denis, uma das maiores potências do espírito. Então, a força da nossa vontade, ela é uma potência que está à nossa disposição. Então, algumas vezes a gente diz assim: eu não faço porque eu não tenho força de vontade. Não é isso que acontece. Força de vontade todo mundo tem. Agora a gente escolhe não exercer, não usar essa força, porque ela está em nós, sem exceção. Mas nós ainda não conseguimos muitas vezes fazermos escolhas pela acomodação. Mas os discípulos mostram para nós, Saulo, que se transformou em Paulo, também mostra para nós como é possível percorrer caminhos diferentes ainda na mesma existência. Aí às vezes a gente ouve um comentário assim: mas eu não, olha, eles já estavam muito evoluídos para poderem fazer o que fizeram. Vocês sabem da evolução de vocês? Até onde a gente sabe, o véu do esquecimento esconde. A gente não sabe. E vejam que Saulo se transformou em Paulo, mas usou as suas mesmas características de personalidade. Só mudou a forma de ver. Então enquanto Saulo, ele era completamente fiel àquela crença que ele tinha e lutava de acordo com o que ele acreditava com todas as armas. Quando ele encontra Jesus na estrada de Damasco e ele recebe a mensagem, ele muda a forma de ver, mas usa as mesmas características. Ele é tão fiel quanto ele era antes.
Então ele não mudou a personalidade dele, ele só compreendeu uma outra face da verdade. Porque o que é a verdade? Às vezes nós estamos tão embotados, tão míopes, que a gente não enxerga. E a gente luta e briga e dá murro em ponta de faca, porque ainda está negando aquela verdade, muitas vezes, já existente dentro de nós. Porque tudo está em nós, nada está fora. A gente fica buscando fora o que está dentro. Tudo está dentro de nós. Então é isso que Jesus faz. Ele arrebanha essas criaturas semelhantes a nós, para que nós pudéssemos ter essa identificação com eles e podermos nos sentirmos capazes de encontrarmos as mesmas potências em nós para percorrermos o mesmo caminho. Então, quando ele arrebanha os 12 discípulos, ele vai começar a distribuir as duplas para começar essa disseminação da verdade evangélica. Então ele cria um estatuto, vamos dizer assim. Ele conversa com os 12 e diz: eu vou enviá-los. Mas tem algumas coisas que precisam ser observadas. Então ele diz: cuidado com a porta larga. A porta que vocês precisam adentrar é a porta estreita. Não se deixem seduzir pelas luzes, pelas cores do mundo, porque a porta que eu ofereço é a estreita. Então atenção a essa porta, porque vocês estão sendo enviados para escolherem a porta estreita. Não se prendam a discussões estéreis, porque eles iam para o mundo ali para levar a mensagem de Jesus. Então ele diz: não se prendam a discussões estéreis, não debatam o que não vai levar a lugar nenhum. O objetivo é levar a mensagem, não é discutir o que não vai trazer nenhum tipo de fruto. Então, nada de discussão estéril. Queridos amigos e irmãos, todas essas orientações dadas aqui aos discípulos, os primeiros, os discípulos maiores, os primeiros servos, cabem para nós, os discípulos de hoje. Até hoje estamos procurando sair da porta larga para encontrar a porta estreita. São os mesmos ensinamentos, os que foram dados para eles, os primeiros, servem para nós até hoje, vêm se multiplicando ao longo dos séculos e continuarão por séculos sem fim no futuro. Então ele diz: busca as ovelhas perdidas. E quando ele fala das ovelhas perdidas, são aquelas que estão em aflição. Lembram? Bem-aventurados os aflitos. Então vocês vão buscar essas ovelhas, essas que estão em dor, essas que estão em sofrimento, porque essas estão mais prontas para receber a mensagem. A dor é pedagógica, a dor ensina. Por isso que Jesus diz: vai lá e pega o aflito, e também aqueles que estão escolhendo por vontade própria estarem distantes, o desterro das verdades eternas. São esses que vocês precisam buscar, acolher e levar a boa nova. Curar os enfermos. Olha, proposta para os discípulos, proposta de cura, proposta que está sendo dada para nós ainda no dia de hoje. E limpar os leprosos, porque naquela época os leprosos eram afastados do convívio, eram relegados a uma situação muito difícil, ninguém queria saber deles, nem as próprias famílias, ninguém queria cuidar dos leprosos. Madalena beija o leproso. Madalena morre leprosa depois da morte de Jesus, porque ela vai se recolher junto a todos os leprosos para cuidar deles. E ele diz:
ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Ou seja, quantos mortos em vida ainda temos? Talvez ainda sejamos. Lembra aquela passagem, deixai os mortos, o cuidado de enterrar seus mortos? É nesse sentido. Ressuscitar os que estão mortos nas sombras. Quem está afastado da lei de Deus está morto. Morto em vida. Morto para a vida eterna. Morto para a compreensão da verdade das mensagens do Evangelho. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. As mesmas orientações, eu lembro, dadas aos 12 discípulos, continuam sendo as mesmas orientações para nós. E ele continua: não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas, ou seja, sejam simples. Quanto mais a gente mostra, mais risco a gente corre, não é? Não ajunteis supérfluo em alforjes. Em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes, buscai saber quem deseje aí os bens dos céus. O que isso quer dizer? Lembra, não joga pérolas aos porcos. É para falar com quem quer. O mesmo vale para nós. Não adianta a gente querer impor a nossa crença, a nossa doutrina. Assim, você ainda não é espírita, você ainda não aprendeu, você não sabe que a vida é ação e reação, você não sabe que existe múltiplas existências, que o espírito é eterno. Opa! Como assim? Nem todos estão prontos para isso. Nem todos querem receber, às vezes do nosso lado, da nossa família, os nossos amigos, os nossos filhos, não importa quem sejam. A gente oferece a quem quer receber. Quem não quer, ok, não nos cabe julgar, é o seu momento. Uma hora receberá, cada um no seu momento. Se ninguém vos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, retirai-vos sacudindo o pó de vossos pés, isto é, sem conservardes nenhum rancor e sem vos contaminardes da alheia iniquidade. Olha só, pessoal, vai lá, tenta, se ninguém quiser receber, sai de mansinho, vai procurar outro lugar, mas não alimenta o rancor no coração. Ou seja, às vezes, quando a gente não é ouvido, ou quando a gente acha que não está sendo bem recebido, a gente se enche nosso coração de rancor, movido pelo orgulho, pela vaidade, pela ignorância, de que ainda somos portadores. Então Jesus diz, não liga, sai, sacode a poeira dos pés e vai em frente a procurar outro lugar. Você vai achar outro espaço onde você vai poder espalhar a semente da boa nova. E ele continua, vos envio como ovelhas ao antro dos lobos, recomendo-vos a simplicidade das pompas e a prudência das serpentes. Eu adoro essa passagem. Porque muitas vezes a gente, de forma equivocada e até ingênua, acha que a gente não tem que se proteger. Não é essa a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é: esteja atento ao mundo que você vive. Esteja atento a quem ou com quem você se relaciona. Se proteja. Mas não precisa ser agressivo, não precisa tratar com diferença, mas não é abrir o peito com ingenuidade. Ele diz, estou te mandando para o meio dos lobos, estou mandando vocês para lá. Onde é que nós vivemos? De que é feito o nosso mundo? Um mundo de provas e expiações, onde o mal
ainda prevalece sobre o bem. De que nós estamos cercados? E eu não estou dizendo que só tem lobo lá fora, não. Eu também posso ser, tá? O outro também precisa se proteger de mim. Eu sou tão lobo quanto o outro. Eu não sou diferente do outro. Mas o que ele está dizendo, olha só, preste atenção. Tenha brandura no coração. Tenha simplicidade. Mas preste atenção. Seja prudente. Nos dias dolorosos da humilhação e nos dias da sombra, o que ele já está prevendo, vocês serão humilhados. Existirão dias difíceis. Estejam preparados. Porque todos, sem exceção, viverão a noite escura da alma. Então, nesses dias, fiquem atentos. Não somos nós que falamos, o Espírito amoroso de nosso Pai é que fala em todos nós. Então, o que ele quer dizer? Nos dias dolorosos da humilhação e da sombra, não esqueçam, nunca estarão sozinhos. Eu e o Pai estaremos sempre com vocês. Então, quando a gente se sente muitas vezes desacompanhado, se sente só, carente, porque não se sente amado, é porque a gente está distante de Jesus. Porque quem está perto de Jesus não tem carência de amor, porque sabe-se amado por Ele. Quem está perto de Jesus não se sente perdido, porque tem a direção dada por Jesus. Seja qual for a circunstância, ainda nos dias em que estivermos vivendo a noite escura da alma. Quando, pois, fordes perseguidos numa cidade, transportai-vos para outra, porque em verdade vos afirmo que jamais estareis nos caminhos humanos sem que vos acompanhe o meu pensamento. E aí o capítulo encerra essa parte dirigida a todos os discípulos com essas normas de ação, e Judas chega perto de Jesus para conversar. Ele, depois de todos os esclarecimentos, Judas vai falar com Jesus e diz: Senhor, os vossos planos são justos e preciosos. Entretanto, é razoável considerarmos que nada poderemos edificar sem a contribuição de algum dinheiro. Isso já é Judas conversando com Jesus. Jesus conhece a alma de cada um e sabe qual mensagem que cada um precisa receber. Jesus contempla serenamente e responde a Judas: será que Deus precisou das riquezas precárias para construir as belezas do mundo? Em mãos que saibam dominá-lo, olha aqui a mensagem, falando de dinheiro. Em mãos que saibam dominá-lo, o dinheiro é um instrumento útil, mas nunca será tudo, porque acima dos tesouros perecíveis está o amor com os seus infinitos recursos. Ou seja, o dinheiro é instrumento, é meio, todos precisamos dele, mas o recurso maior que nós temos é o amor. Em meio à surpresa geral, Jesus, depois de uma pausa, continuou: no entanto, Judas, embora eu não tenha qualquer moeda no mundo, não posso desprezar o primeiro alvitre dos que contribuirão comigo para a edificação do reino de meu Pai no espírito das criaturas. Põe em prática sim a tua lembrança, ou seja, vamos precisar de dinheiro, mas tem cuidado com a tentação das posses materiais. Organiza a tua bolsa de cooperação e guarda-a contigo. Nunca, porém, procures o que ultrapasse o necessário.
Essa mensagem, essa resposta para Judas serve também para nós. Se nós estivéssemos cuidando apenas do necessário, talvez a gente não tivesse tanto medo da perda, tanto medo de ataques. A gente já estivesse liberto do egoísmo que faz com que a gente queira muito do supérfluo, porque o que abunda para mim, em termos materiais, pode faltar para o outro. Porque a gente pode fazer a seguinte pergunta: existe miséria no mundo? Existe miséria no mundo, mas o que? A miséria só existe porque nós não dividimos tudo de forma equânime. Por isso que a miséria existe. Senão ela não existiria. Existe o necessário para todos os habitantes do planeta. Mas nós ainda não aprendemos a distribuir de maneira igualitária. Então a contribuição do dinheiro é importante. Agora, cuidado com a tentação para buscar além do necessário. E aí continua, Senhor, ele fala, para Jesus: a bolsa é pequenina, mas constitui o primeiro passo para que se possa realizar alguma coisa. Já que estavam todos sendo enviados para a missão, tinha que precisasse de alguma coisa. Jesus fitou serenamente e retrucou em tom profético: sim, Judas, a bolsa é pequenina, contudo, permita a Deus que você nunca sucumba ao peso dessa bolsa. E nós já sabemos o que aconteceu com Judas. O capítulo termina assim. E nós, terminando o nosso encontro, trazemos esse último slide para a nossa lembrança, para a nossa reflexão. Jesus diz, são frases do capítulo trazidas no texto de Humberto de Campos: sabeis que acima de tudo está o nosso Pai, e que portanto é preciso não temer, pois um dia toda a verdade será revelada e todo bem triunfará. Trabalhai pelo reino de Deus e não temais os que matam o corpo, mas não podem aniquilar a alma. Temei antes os sentimentos malignos que mergulham o corpo e a alma no inferno da consciência. Esse hoje, os nossos maiores adversários. Então aqui um texto para nossa reflexão, trazendo essa mensagem de Jesus, ainda tão atual, conversando com os discípulos, conversa conosco, através dos tempos. Nós que nos propomos a aceitar esse convite e de nos aproximarmos das leis divinas. Nós que estamos nos propondo a aceitar o convite de transformação na jornada. Que possamos ter vontade, que possamos ter coragem para nos tornarmos os discípulos que Jesus quer encontrar em cada um de nós. A todos um Feliz Natal. Que na noite de Natal cada um possa encontrar Jesus. Encontrar de uma forma linda, iluminada, cheia de graça e de amor. Que Ele seja o maior convidado desse dia, já que estamos falando da mensagem de Jesus, que ela possa chegar ao nosso coração e que aproveitemos esse período de festa, de encontros, de família, para que Jesus acompanhe os nossos passos, cada vez mais de perto, ou mudando a frase, para que a gente acompanhe Jesus cada vez mais perto, que possamos nos aproximar dele e recebermos o abraço amigo, o aconchego amoroso
que Ele trouxe para nós há mais de 2000 anos. Muita paz e obrigada a vocês pela atenção. Vamos agradecer a Jane, né, pelas suas palavras, né? E agora vamos preparar-nos para o momento do passe. Peço por gentileza que todos permaneçam em seus lugares, em silêncio, em prece, e que os passistas possam se posicionarem para darmos início. Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Então vamos manter esse padrão vibratório e agradecer mais uma vez ao Mestre Jesus, agradecer a toda a espiritualidade por mais um dia de estarmos aqui, de reunião, sendo tratados, ouvindo essas palavras para sempre reforçar em nossos corações, em nossos pensamentos, nas nossas ações. Vamos vibrar positivamente para aqueles irmãos que foram colocados os nomes nas caixas de prece, tanto encarnados para desencarnados, que eles todos possam receber essas energias, esse amor, através dos nossos pensamentos, e que possamos voltar para os nossos lares, melhores do que chegamos, levando conosco esses fluidos, essas energias, para aqueles que não puderam estar aqui. E que possamos ter esse espírito, diríamos assim, natalino, sempre, não somente no mês de dezembro, mas sempre nos outros meses, exercitando a fraternidade, o amor ao próximo e a si mesmo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Agora vamos passar para os avisos e posteriormente o sorteio dos livros.